Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 166 de E o Resto é História, com os enlutados Rui Ramos e João Miguel Tavares, só esta semana. Na semana passada tínhamos prometido que iríamos falar do legado de Mikhail Gorbachev e vamos cumprir a promessa, mas entretanto morreu também Isabel II. Portanto, este será um programa sobre mortos que tiveram vidas extraordinárias. Eu proponho que comecemos por Gorbachev, Rui, o comunista que destruiu o comunismo soviético graças a duas palavras russas que todos nós aprendemos a recitar de cor nos anos 80, que era glasnost, a transparência do regime, e perestroika, a famosa perestroika, a reestruturação do regime. Só que, ao contrário do que Gorbachev possivelmente ambicionava, o regime soviético não estava preparado nem para a transparência, nem para a reestruturação, e viria a colapsar totalmente na transição da década de 80 para a década de 90. Gorbachev, presidente da União Soviética entre 1985 e 1991, morreu no passado dia 30 de agosto, aos 91 anos, e o ouvinte Francisco Antunes enviou-nos, entretanto, estas perguntas. Tendo em conta o funcionamento interno do sistema político da URSS, como foi possível Gorbachev chegar à liderança com uma visão reformista e de aproximação ao Ocidente? Será que nunca mostrou de forma clara as suas ideias para depois começar a implementar reformas com ou sem o apoio do Partido Comunista? O que é que nos podes dizer sobre isto, Rui? Achas que Gorbachev escondeu as suas verdadeiras intenções ou foram as suas ações que tiveram consequências inesperadas? Provavelmente mais o segundo caso. Votas dois. Que, o primeiro, embora seja verdade que quando é escolhido não se tem talvez a ideia clara do que é que ele iria fazer, mas provavelmente ele também não tinha essa ideia clara. Primeiro, acho que temos de nos lembrar o caráter extraordinário do advento de Mikhail Gorbachev em 1985. Em 1985, Gorbachev tornou-se o mais jovem líder da União Soviética desde a década de 1930. Portanto, em 50 anos era o mais jovem dos líderes da União Soviética. A União Soviética era governada havia décadas por velhos. E velhos não era necessariamente, isto é, pessoas idosas, não era necessariamente uma coisa má, mas eram pessoas idosas em muito mau estado de saúde. Como os três antecessores de Gorbachev. Portanto, não só eram velhinhos como estavam a morrer. Os três antecessores de Gorbachev morreram uns atrás dos outros em 3 anos. O Leonid Brezhnev em 1982. Sim. E em 1982 já ele estava há 7 anos incapacitado por um acidente cardíaco que tinha tido em 1975. O Yuri Andropov morre em 1984. Depois de estar também quase metade do tempo que é líder da União Soviética hospitalizado no hospital depois de uma falha renal, e em 1985 tinha morrido o sucessor de Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, também depois de estar também a maior parte do tempo, quase todo o tempo, incapaz de desempenhar as suas funções. Portanto, em 3 anos morrem 3 líderes da União Soviética, todos idosos e com má saúde, e depois de repente vem este homem de 50 e poucos anos, 54, muito em 85, muito energético, aparentemente bem disposto. E a escolha de Gorbachev assinala isso precisamente. É um sinal de que até aquilo que se chamava a gerontocracia, isto é, esta aristocracia de velhos, que era então, que constituía então a liderança soviética, até essa gerontocracia percebeu que era preciso uma mudança. Certo. Era uma mudança logo no tipo de líder, não podia ser uma ou outra pessoa idosa cuja saúde não era recomendável. Fosse muito precária. Tinha de ser um jovem enérgico, e é precisamente isso que Gorbachev vem, e não esconde as suas intenções de mudar. Pelo contrário, a energia não lhe faltou. Ele é escolhido para mudar. Aliás, o próprio um dos antecessores dele, e o antecessor mais importante, que é Yuri Andropov, que é líder da União Soviética entre 1982 e 1984, é ele que em 1983 faz na prática de Mikhail Gorbachev o número 2
ao promovê-lo a segundo secretário do Partido Comunista da União Soviética. De facto, o segundo secretário era Cherny, mas quem era o secretário atuante, digamos, era Mikhail Gorbachev. Andropov não é propriamente, não tem a reputação de um reformista. Ele tinha sido durante muito tempo o diretor do KGB, isto é, dos órgãos de segurança da União Soviética, e tinham no currículo dele uma conotação grande com todo o aspecto repressivo do poder soviético. Isto é, ele tinha sido embaixador na Hungria em 1956 e tinha na prática quase gerido a intervenção soviética e a repressão na Hungria depois da revolta de 1956, de que já aqui falámos. Tinha sido também um dos arquitetos da intervenção do Pacto de Varsóvia na Checoslováquia em 1968 e tinha sido também o homem por detrás das políticas repressivas nos anos 1970, por exemplo, aquele que introduziu a ideia de que a dissidência política na União Soviética era uma doença mental e os dissidentes e os críticos do comunismo na União Soviética eram internados em hospitais psiquiátricos e sujeitos a tratamentos psiquiátricos, porque era óbvio que só podia discordar do comunismo quem estava louco, quem estava doido, quer dizer, quem não estava bem na saúde. Portanto, isto é o Yuri Andropov, quer dizer, é um homem duro, mas é esse homem duro que em 1982, em 1983, em 84, quando é líder da União Soviética, promove Gorbachev e promove-o para mudar, e é Andropov que também começa a tentar fazer mudanças. Portanto, todos achavam que era preciso mudar. E era mesmo. E era preciso mesmo. Isto não era apenas impressão deles. E porquê é que era preciso? Quer dizer, isso é, porque a União Soviética, de facto, já tinha mudado nos anos 50, depois da morte de Stalin em 1953. Os stalinistas, aqueles que tinham estado no poder com Stalin, perceberam que não podiam manter aquele sistema de terror e de instabilidade com que Stalin tinha governado nos anos 30, nos anos 40 e no princípio dos anos 50. Portanto, eles queriam manter, e isso para eles era claro, queriam manter a ditadura do Partido Único. Portanto, na União Soviética há um partido, é o Partido Comunista da União Soviética, que controla toda a política, toda a vida pública soviética, mas diminuem o terror, o ambiente de terror e de instabilidade, as purgas regulares que afetavam o poder soviético no tempo do Stalin. E, portanto, eles estavam a substituir, eles tinham de acabar com aquilo que tinha sido a principal forma de relação entre a população e a ditadura comunista, que era o medo, e também o principal elemento da coesão da própria elite dirigente comunista, que também era o medo. E tinham de substituir ou complementá-lo por qualquer outra coisa. E aquilo que veio substituir foi expectativas, foram sentimentos. E essas expectativas e sentimentos desde os anos 50 é a ideia de que a União Soviética vai ganhar a sua concorrência com o Ocidente, a sua competição com o Ocidente, vai ganhar não apenas em termos tecnológicos, vai se afirmar como uma potência cientificamente e tecnologicamente muito mais evoluída do que os Estados Unidos e o resto do Ocidente, mas vai ganhar também em termos do bem-estar que concede à população. Isto é, a população soviética vai viver muito melhor do que a população do Ocidente. Vai ser o triunfo do comunismo. Vai ser o triunfo do comunismo através dos benefícios do próprio comunismo. Vão-se ver os benefícios do próprio Foi comunismo. o tempo da corrida ao espaço também, não é? Ao princípio há uma expectativa, quer dizer, em 1957 a União Soviética lançou o primeiro satélite, o Sputnik, em órbita, portanto, um triunfo soviético antes dos americanos. Nikita Khrushchev, que é o líder soviético na transição dos anos 50 para os anos 60, é um homem que constantemente faz essa ideia de que nós vamos enterrar o Ocidente. Enterrar no sentido, vamos provar que o sistema comunista é muito mais eficaz, muito melhor do que o sistema capitalista. E, ora bem, nos 30 anos seguintes é isso que se desfaz. Essa ilusão que se faz. Em meados da década de 1980, o fracasso é óbvio. O nível de vida é muito mais baixo do que no Ocidente. O que é um problema não apenas porque a população compara o nível de vida na União Soviética e nos países comunistas com o nível de vida nas sociedades capitalistas. Na União Soviética é muito inferior, mas também compara o seu nível de vida com o nível de vida da chamada nomenclatura, isto é, da elite dirigente do Partido Comunista, que tem acesso
uma quantidade enorme de privilégios que estão para além do comum dos cidadãos. Têm acesso, por exemplo, a lojas especiais, onde não faltam coisas, enquanto a vida do comum dos cidadãos é fazer bichas em frente de lojas vazias. É isso que a União Soviética representa, que simboliza a União Soviética em meados da década de 80. E depois há também um fracasso tecnológico, isto é, nessa competição tecnológica com o Ocidente. A União Soviética, em meados da década de 80, já se percebeu que vai perder a corrida dos computadores, dos microcomputadores, da eletrónica. Está a ficar para trás. Quando Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, em 1983, lança o projeto da Guerra das Estrelas, isto é, aquele sistema de defesa espacial contra mísseis nucleares, a liderança soviética é verdadeiramente abalada. Que nunca se conseguiu construir. Nunca se construiu, mas a liderança soviética está suficientemente abalada para pensar, se calhar eles vão conseguir isso e nós vamos ficar para trás. E repare, eles já não têm muita margem, nesta concorrência com o Ocidente, já não têm muita margem de crescimento. Calcula-se que 70% do orçamento soviético já é dedicado à defesa. Portanto, eles não têm muito espaço para esticar mais. E depois, claro, acontecem outras coisas, isso já com Gorbachev no poder, mas de alguma maneira também simboliza esta crise soviética, por exemplo, o desastre da central nuclear de Chernobyl em 1986, o mais grave acidente nuclear que tinha acontecido até então, e que dá a ideia desta decadência da União Soviética, isto é, deste declínio soviético. Sim, porque o acidente esteve realmente relacionado com essa decadência, de facto. Sim, não foi um mega acidente, ou seja, mesmo a própria central estava num nível deplorável. Estava num estado péssimo, isto é, e isso tornou-se notório naquele momento que a União Soviética era uma potência em declínio. E isso e porquê? Em grande medida havia era possível explicar isso. A União Soviética, nos anos 80, o que é que era? Era um país que exportava petróleo e matérias-primas e que importava tecnologia e capitais. Importava do Ocidente tecnologia e capitais. Isto era a característica de um país do terceiro mundo. Isto é, tinha uma economia do terceiro mundo com armas nucleares. Quer dizer, era isto que a União Soviética era já em meados dos anos 80. Ora bem, o que é que acontece em meados dos anos 80 para tornar a situação ainda pior? Portanto, para uma economia que vive da exportação de petróleo e matérias-primas, o que acontece é uma queda dos preços do petróleo. Isto é, que é um rombo enorme nas finanças soviéticas e que torna muito difícil para a União Soviética, portanto o Estado soviético perde recursos, continuar a sustentar, por exemplo, as ditaduras comunistas no leste da Europa, na Alemanha Oriental, na Hungria, na Checoslováquia, na Roménia, que são todas dependentes, pelo menos em termos dos combustíveis e de outras ajudas da União Soviética. É difícil mantê-las. E ainda existia a Guerra do Afeganistão. Ainda existe, desde 1979, a Guerra do Afeganistão, que não está a correr bem também. Portanto, a União Soviética está ali a enfrentar uma guerrilha islâmica extraordinariamente bem armada e que ia custar-lhe imensos recursos e imensas baixas no Afeganistão e não consegue ultrapassar também isso e começa a ter também problemas em estado do Afeganistão. E, portanto, a liderança soviética tem a noção de que é preciso fazer alguma coisa. Andropov tem a noção, em 1982, tem a noção de que é necessário fazer alguma coisa. E o que ele começa por exemplo, para tentar impor disciplina, tentar diminuir a corrupção na hierarquia soviética, e há muita corrupção também. É um dos países mais corruptos do mundo já nesta altura, a União Soviética. E, portanto, diminuir a corrupção, e Andropov tenta fazer isso. E, portanto, Gorbachev vem para mudar. E agora pergunta-se, bem, mas ele veio para mudar exatamente o quê? Mudar o comunismo, isto é, de deixar de haver comunismo e passar a haver alguma coisa. Ora, há aqui um ponto fundamental, que é o que é que ele julga que é possível mudar. Ele julga que é possível mudar dentro do comunismo. Isto é, o comunismo... há uma coisa que o sistema comunista não pode dispensar, que é a ditadura do Partido Comunista, da vanguarda da classe operária, o Partido Comunista. Mas depois, como se vira já na história da União Soviética, e como se estava a ver, aliás, na China comunista, era possível mudar de políticas. Havia muitas políticas possíveis. Por exemplo, era possível combinar a ditadura do Partido Comunista com uma economia de mercado, por exemplo. Isso tinha acontecido na União Soviética. Uma economia de mercado limitada, mas uma economia de mercado. Lenin tinha feito isto depois da Guerra Civil na Rússia, em 1922, com a chamada nova política económica,
isto é, que mantinha um sistema privado. Stalin depois optara, a partir do fim dos anos 20, pela estatização total da economia, mas era uma outra opção. Portanto, era possível, digamos, reverter. Certo. A China, na década de 80, vai fazer isso, vai começar a reverter, isto é, manter a ditadura do Partido Comunista, a ditadura política, o domínio do Estado e da vida pública pelo Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, abrir um setor privado da economia. A China de Deng Xiaoping, nos anos 80, está a fazer isso. Portanto, dentro do comunismo, dentro da ditadura comunista, é possível fazer... Há opções para fazer. Agora pode-se perguntar, enfim, a pergunta é porque é que Gorbachev não optou pela via chinesa. Pela via chinesa, que pelos vistos tem dado algum resultado. E que seria, portanto, no caso da União Soviética, poderia-se dizer que era a via da nova política económica de Lenin, isto é, admitir um setor. Bem, por um lado, porque ele não tem, em relação ao Ocidente, a proximidade que a China comunista já tinha nessa altura, nos anos 80, falámos aqui da visita de Nixon à China há uns programas atrás, em 1972, fez agora 50 anos, e portanto a China está mais próxima, portanto para a China é possível pensar num intercâmbio comercial, por exemplo, com o Ocidente, que a União Soviética, que é a principal rival dos Estados Unidos, não consegue conceber tanto. Depois a União Soviética tinha uma coisa que a China também não tinha a chamada maldição dos recursos. Isto é, tinha de facto muitas matérias-primas, combustíveis, etc. E, portanto, era possível viver disso, imaginar viver disso, e, portanto, sem necessidade de começar a produzir brinquedos e outras coisas para exportar para o Ocidente. E depois Gorbachev acredita na economia socialista, isto é, acredita naquela economia estatizada, julga que essa economia estatizada ainda pode funcionar. E como é que ele pensa que isso pode funcionar? E mais uma vez é a mitologia comunista. A mitologia dos comunistas pós-stalinistas. Depois da morte de Stalin em 1953, tentaram convencer-se alguns dos líderes soviéticos que aquele aspecto repressivo do regime soviético tinha sido uma característica de Stalin, que Stalin tinha introduzido aquilo. E que antes de Stalin tinha havido discussão, tinha havido... Isto é, no tempo de Lenin havia discussão, havia participação, havia opiniões diferentes e que as coisas eram mais dinâmicas, havia um estímulo maior para a inovação e para a aplicação de zelo. Isso era um mito, isto é, o horror da repressão comunista começou com Lenin, não começou com Stalin, mas Gorbachev é um grande admirador de Lenin, isto é, um leninista, portanto, e ele acredita que é possível dinamizar o sistema, sem abandonar o comunismo, introduzindo, através da transparência do debate, isto é, introduzindo a transparência do debate como uma forma de ganhar eficiência, isto é, tornar as pessoas mais empenhadas, participarem mais, etc. E, portanto, até certo ponto isso era um bocadinho verdade, porque o sistema de facto era opaco a um nível quase inconcebível. Gorbachev, nas suas memórias, conta uma história, que é uma história passada no tempo de Andropov, portanto, 1982-84, quando o secretário do Gosplan, que é o órgão de planeamento central da economia soviética, pede a Yuri Andropov os números verdadeiros do orçamento. Isto é, o órgão central de planeamento não tinha os números do orçamento. E Andropov diz-lhe: você está a pedir demais. E não lhe dá. Quer dizer, isto é, o orçamento soviético é um segredo. Ninguém sabe. Quer dizer, isto dá a ideia da opacidade enorme do sistema. E, portanto, através da transparência, através de uma maior discussão, Gorbachev tem a ideia de que seria possível digamos, renovar o sistema, dar-lhe uma eficiência que ele tinha perdido, quer em termos de produção de bens de consumo e, portanto, de bem-estar, quer em termos de inovação tecnológica. Nós estamos no meio da União Soviética, onde parece que até os números do orçamento eram desconhecidos das pessoas que tinham por responsabilidade de velar pelo orçamento. Então conta-nos, como é que saiu daí ou não saiu? E depois havia outro ponto que o ouvinte também referiu, que é a aproximação ao Ocidente, as relações com o mundo ocidental, com Gorbachev. E como é que Gorbachev pensava essas relações? E hoje talvez haja uma tendência para pensar que é uma espécie de conversão ao Ocidente, isto é, a ocidentalização da União Soviética. E não era necessariamente isso, é preciso voltar aos anos 80 e olhar para as coisas do ponto de vista até mesmo dos anos 70, digamos assim. E nessa altura há uma ideia que hoje está completamente esquecida, as pessoas entretanto esqueceram, que é a ideia que era corrente
sobretudo no Ocidente, mas também havia na União Soviética pessoas que defendiam isto, que era a ideia da convergência dos dois sistemas. O sistema capitalista, digamos, do mundo ocidental, do mundo americano, e o sistema socialista soviético. E havia a ideia de que podiam convergir. E porquê? Na década de 70 muita gente tinha reparado no aumento da intervenção do Estado na economia no mundo ocidental. Isso tinha começado no pós-guerra, com as nacionalizações do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e com a construção dos Estados-providências na Europa, enfim, nos Estados Unidos. Já tinha vindo dos anos 30, mas que se acelerou depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, e nos anos 70, com a grande inflação, a partir de 72, 73, os preços disparam, é o maior período de inflação na história do século XX, depois dos anos 20. Os governos tentam reagir a isso através dos estabelamentos de preços, estabelamentos de salários, isto é, tentar conter. Tudo isso, portanto, aumentou a intervenção do Estado. E, portanto, a gente acha que está a haver uma estatização das economias capitalistas. Certo. E, portanto, que bastaria uma liberalização dos sistemas políticos do mundo comunista para, digamos, os dois sistemas convergirem num mesmo modelo estatista e um bocadinho mais liberal, isto é, sem aquela repressão que, apesar de tudo, existia na União Soviética. E Gorbachev acredita um bocadinho nisso. Acredita que pode aproximar, por exemplo, o movimento comunista pró-soviético das sociais-democracias, dos movimentos socialista e social-democrata, que é uma cisão histórica desde os anos 20, os sociais-democratas e comunistas pró-soviéticos, portanto, basicamente, a esquerda socialista dividida daqueles que apoiam a União Soviética e aqueles que não apoiam, e ele julga que pode talvez até contribuir para a reconciliação e, portanto, para uma nova relação com o Ocidente através da reconciliação das esquerdas, numa esquerda que seria socialista e um bocadinho, no caso dos comunistas, um bocadinho mais democrática do que tinha sido até então. Mas em 1985 já tínhamos Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Esse é um dos problemas. Quer dizer, o primeiro problema que eles têm é esse. O Ocidente está-se a afastar da União Soviética, não se está a aproximar. Na década de 80, o Ocidente rompe precisamente com o estatismo do pós-guerra, isto é, privatiza as indústrias que tinham sido nacionalizadas depois de 1945 e, sobretudo, passa a combater a inflação não através dos estabelamentos de preços e da intervenção do Estado, mas através dos cortes de despesa. Isto é, uma aproximação monetária ao fenómeno inflacionista, isto é, haver menos dinheiro como uma forma de tentar conter a inflação. É a opção de Margaret Thatcher no Reino Unido, é a opção de Ronald Reagan nos Estados Unidos e é a opção depois de uma série de outros governos no Ocidente, e é aquela que funciona e que de repente dá origem a um boom económico no Ocidente, precisamente no momento, aliás, em que a União Soviética está cada vez mais em declínio económico. Portanto, há uma separação, isto é, o Ocidente não se aproxima, não converge com a União Soviética, pelo contrário, diverge. E na União Soviética, obviamente, começa a haver pessoas a pensarem que provavelmente terão de fazer também uma opção desse sistema, desse tipo. Porquê? Porque o sistema soviético está sem aquele elemento de terror, sem aquele elemento de medo, esse sistema de planeamento central como o soviético não funciona, basicamente. Isto é, o sistema, renunciando ao terror stalinista, começa a funcionar menos mal. Menos bem. Isto é preciso o terror para levar as pessoas quase que a trabalhar. Aliás, a Andropov faz isso. Quer dizer, o Andropov quer acabar com o absentismo, com o desleixo que existe na economia soviética e faz isso através de processos disciplinares, penas de prisão. Isto é, aumenta. Gorbachev depois julga que pode fazê-lo através do debate, da participação, dessas coisas todas, mas não funciona. Portanto, a transparência e o debate têm um resultado, depois tem um resultado que ele não esperava nestas circunstâncias, que é mostrar até a divisão de opiniões dentro da liderança soviética. Isto é, entre aqueles que, perante a falta de resultados, portanto, ele não está a obter aquilo que queria em 1986, 87, 88, quando ele é secretário-geral do Partido Comunista, líder soviético, e há uma parte dos comunistas, enfim, desses líderes comunistas que decidem, bem, então vamos ter mesmo de acabar provavelmente com isto. Por exemplo, Alexander Yakovlev, que é um dos
considerado às vezes um cérebro da perestroika, era um embaixador soviético no Canadá, aparentemente umas conversas que ele terá tido com Mikhail Gorbachev terão sido, enfim, decisivas, pelo menos é o que diz a lenda. Alexander Yakovlev diz ele próprio que a partir de 1987-88 percebeu o comunismo, que a União Soviética não funciona, pura e simplesmente. Tem de acabar. E depois há outros que dizem, bem, então para manter o nosso poder, então é renunciar completamente a quaisquer mudanças, seja qual for o custo dessa renúncia. E, portanto, a própria liderança comunista se começa a afastar entre aqueles que acham que o mais importante de tudo é manter o poder e, portanto, faz para manter o poder, e aqueles que acham que não é necessário pôr que alguma coisa funcione naquele mundo soviético, e para alguma coisa funcionar tem de se acabar com esse Mas aí Gorbachev tem um mérito de ter resistido ao uso da violência. Ele resiste às duas coisas, quer dizer, ele resiste quer às mudanças, quer depois àquilo que aqueles que querem manter o poder a todo custo precisam, que é assinalar de que estão determinados em usar a violência para ficar no poder. Isto é, para ficar no poder. Isso é uma coisa que ele também não quer, porque isso seria basicamente um regresso ao stalinismo. Portanto, ele tem a liderança comunista, digamos, dividida. A melhoria das relações com o Ocidente também não o ajudam. De facto, ele acaba por se tornar popular e estimado até entre os líderes ocidentais, mas o Ocidente é desconfiado, quer dizer, há também uma parte das lideranças ocidentais que desconfiam de repente deste comunista simpático aqui a sorrir para nós. Sim. Isto provavelmente temos de suspeitar de alguma armadilha. E por outro lado, o Ocidente não quer interferir dentro da política soviética. Não quer porque tem medo, quer dizer, isto é uma potência com uma superpotência com armas nucleares. Eles também estavam a fazer o trabalho de se autodestruir. Mas então, porquê é que o debate destruiu a União Soviética? Em grande medida, destrói a União Soviética porque a União Soviética é um conjunto de nações. A União Soviética não é como a China comunista, em que 92% da população da China comunista é da mesma etnia, a etnia Han. Portanto, a China é um país mais ou menos homogéneo. Na União Soviética, só 52% da população, em 1985, é russa. Portanto, metade da população soviética não é russa. E o que é que faz a introdução da transparência do debate? Faz com que as elites locais e a ascensão de Gorbachev na União Soviética é um bocadinho a ascensão de líderes locais ao poder central. Gorbachev também vem das províncias. Portanto, a renovação da liderança soviética faz através deste... De repente chegam a Moscou líderes locais. E aqueles que não chegaram a Moscou ficaram nas localidades. O que faz, perante o ambiente de debate, transparência e de discussão do comunismo e do sistema soviético, é começar a adotar novas referências identitárias, novas fontes de legitimidade do poder. E essas fontes são nacionais. Isto é, começam a representar as nações. Nos países bálticos, na Ucrânia, na Bielorrússia e na própria Rússia com Boris Yeltsin, inicialmente uma espécie de aliado de Gorbachev e que depois se volta contra Gorbachev quando se começa a identificar com a Rússia contra a União Soviética. Portanto, isso acontece e os reformadores no centro, os reformadores que estão no Moscovo, obviamente são aliados destes, vamos chamar-lhe nacionalistas, destes novos nacionalistas na periferia, porque no sentido em que não querem usar a força e na prática só através do uso da força é que teria resultado manter estas nações enfim, dentro do Império Soviético. Portanto, aquilo que Gorbachev constata como que é o resultado da sua política de transparência, de debate, é, portanto, o colapso do Império Soviético, sobretudo depois do golpe de Estado falhado pelos duros de 19 de agosto de 1991, e ele tem de carregar com essa culpa, isto é, com essa culpa de ter presidido ao fim do Império Soviético. E, portanto, muito popular fora da ex-União Soviética, mas muito pouco popular dentro dela. Muito pouco popular em dois momentos diferentes, quer dizer, no momento em que triunfa a democracia na Rússia com Boris Yeltsin, ele é pouco popular porque
para Boris Yeltsin, Gorbachev é alguém que não optou pela democracia. Isto é, tentou manter-se entre os democratas e os comunistas da linha dura. Até 1991, depois quando os comunistas da linha dura se voltaram contra ele. Mas, portanto, ele não quis manter um equilíbrio. Portanto, para os democratas, na fase democrática, que vamos chamar esta fase entre 1991 e 99, quando Boris Yeltsin é presidente da Rússia, portanto, Gorbachev é aquele que lhes abriu a porta, mas depois não esteve com eles. E depois, claro, a partir de 1999, quando há a nova fase neo-autocrática na Rússia, com Vladimir Putin como sucessor de Gorbachev, e quando um dos cimentos dessa nova autocracia é a nostalgia do Império Soviético, Gorbachev também não é popular, porque é o homem que acabou com o Império Soviético. Muito bem. Bom, há dias morreu outra grande figura da história do século XX. Ela chamava-se Elizabeth Alexandra Mary Windsor, mas foi conhecida em Portugal como Isabel II. Morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, após 7 décadas no trono de Inglaterra. Luís XIV, o Rei Sol, mantém-se como recordista mundial. Ele reinou em França durante 72 anos e 110 dias, entre 1643 e 1715, mas como começou a reinar aos 4 anos de idade, não é bem a mesma coisa. Devia ser desqualificado. Devia ter sido desqualificado. Bem, enfim, olha, talvez um dia destes possamos falar dele. Acho que é aqui uma falha nos nossos 166. O grande rei, como ele ainda é conhecido de falar disso, não é? Ao fim de 166 episódios já vai sem tempo. Bom, mas para já o tema é Isabel II, de quem tu já falaste, de quem nós falámos a 9 de fevereiro deste ano, quando do Jubileu da Rainha. No episódio 135, 9 de fevereiro, remeto os ouvintes para esse programa. Mas a verdade é que, entretanto, já recebemos outras questões de ouvintes como o João Pedro Machado, que pergunta porque é que a tradução do nome da Rainha de Inglaterra para português é Rainha Isabel e não Rainha Elizabeth. Não sei se o linguista Rui Ramos também sabe responder a esta. De qualquer forma, o João Martins Abrantes, outro ouvinte, pergunta genericamente o que é que ela teve de tão especial para que seja acarinhada e respeitada pelo mundo todo. Bom, Rui, achas que é sobretudo uma questão de idade, no sentido em que, enfim, todos nós com a idade nos tornamos clássicos, não é? Também. Mas nem sempre estimáveis, atenção. Enfim, ou é da idade ou o reinado de Isabel II teve mesmo os méritos suficientes para justificar essa devoção? Bem, então vamos lá começar com a curiosidade do nome, porque em português lá, hoje... o linguista Rui Ramos tem uma resposta. Não é porque é que a Isabel não é Elizabeth? Hoje também há Elizabeth, não é? Na onomástica portuguesa. Sim. No Brasil, aliás, chamam a rainha Elizabeth II. Elizabeth II? Chamam Elizabeth II. Agora, Isabel é a versão tradicional portuguesa. E, aliás, agora vamos aqui entrar numa pequena curiosidade, este não é o único caso do nome de um monarca britânico com mais do que uma opção. Outro caso é o rei James VI da Escócia. Jaime VI da Escócia, que em 1603 se tornou Jaime I da Inglaterra. Portanto, o primeiro rei da dinastia Stuart e o primeiro rei da Grã-Bretanha e da Irlanda em 1603. Ora bem, o nome dele é James. Okay. Ora, para James existem em português pelo menos duas versões possíveis. Jaime e Tiago. Certo. Tiago é o nome. Como os Evangelhos. Como os Evangelhos, quer dizer, curiosamente há quem lhe chame Tiago I. Há alguns livros de história assim com um bocadinho mais por isso em que porquê? Porque o apóstolo São Tiago para os ingleses é Saint James. Os espanhóis chamam-lhe Jacobo, portanto, Jacob. Porquê? Sim. Porque o nome do apóstolo em latim é Jacobus, quer dizer, portanto, em castelhano é Jacobo. Jacobo, e em galego, em português é Tiago. Só em galego, em português é que é Tiago. E Santiago de Compostela, quer dizer, porque é galego, é Santiago. Há também um outro caso, que é o de Eduardo, que tem origem no mesmo nome, Edward, mas não vamos passar a chamar ao Parque Eduardo VII em Lisboa o Parque Eduardo VII, quer dizer, também do Eduardo VII. Porquê? Porque a tradição é usar Eduardo para o nome dos reis ingleses, Edward. Portanto, a regra aqui é seguir a tradição e não inventar coisas para criar confusões. Okay. Por isso é que há aqui dois princípios diferentes, como já vimos, quer dizer, no caso de Isabel, e não Elizabeth. Mas no caso de James,
é Jaime e não Tiago, e no caso de Edward é Eduardo e não Duarte. Portanto, é seguir a tradição. Olha, ainda assim estou muito impressionado com o linguista Rui Ramos. Não, isto não é nada. E é provável que alguém saiba mais sobre este assunto e nos possa escrever e dar talvez outros casos ou outras explicações. Então, à Rainha Elizabeth. Agora, porque é que ela é estimada? Quer dizer, não é, como já disse, acho que não é por ter durado muito, ou não é só por ter durado muito, porque a verdade é que ela foi sempre, digamos, estimada ao longo de 70 anos, de 1952 a 2022. Há uma outra explicação para isso. Portanto, uma das explicações é chegou tornou-se uma pessoa idosa e, portanto, geralmente querida. Há uma outra explicação que eu também vi correr e que diz respeito a ela. Era uma pessoa sem poder nenhum. Certo. E, portanto, era um símbolo, mais ou menos, fazia... Não levantava problemas, digamos assim, não tinha de fazer grandes opções, fazia parte um bocadinho da paisagem cultural, como a torre do Big Ben, ou coisa assim em Londres. E também esta ideia da rainha que é popular e estimada, porque na prática não faz mal a ninguém, digamos assim, também não me parece certo. Primeiro porque durante o seu reinado ela teve de exercer o poder, isto é, este poder de escolher quem mandava, diretamente por várias vezes. Em 1957... E em 1963 é ela que escolhe o líder do Partido Conservador. O Partido Conservador, nessa altura, não tem nenhum sistema para escolher o seu líder a não ser a escolha do rei. É o rei que escolhe. Ao escolher um primeiro-ministro, escolhe o líder do Partido Conservador. E ela escolhe Macmillan em 1957 e Lord Hume em 1963. É verdade, aconselhada pelos dirigentes do Partido Conservador, mas é ela que faz a escolha em última instância. E podia ser outra. E podia ter sido outra, podia ter escolhido outro. Por exemplo, o Lord Hume é escolhido. A única recomendação parece que é de Harold Macmillan, o primeiro-ministro de Santo, que diz é Lord Hume contra todos os outros líderes do Partido Conservador que queriam outra opção. E é a rainha que escolhe. Portanto, ela fez isso, e portanto isso é um exercício da prerrogativa, uma espécie de prerrogativa real importante. Ao escolher o primeiro-ministro, escolhe o líder do Partido Conservador, que depois mais tarde é escolhido pelo grupo parlamentar e hoje é eleito, como se viu agora este verão, pelos militantes do Partido Conservador, numa espécie de eleição interna. Era a rainha que escolhia, dizia, é este senhor. E o Partido Conservador, por tradição, submetia-se à escolha da rainha, como se submeteu em 1957 e em 1963. E há também um outro caso, que é o caso da crise constitucional na Austrália, em 1975, quando... Na Austrália, porque a rainha é chefe de Estado da Austrália, a rainha da Austrália. E o governador-geral da Austrália, que é uma espécie de representante da rainha, não vou explicar muito para não demorar muito tempo, mas ele demite o primeiro-ministro, o chefe do governo da Austrália, porque o chefe do governo da Austrália tinha perdido uma votação no Senado da Austrália, portanto na Câmara Alta da Austrália, embora mantivesse a maioria na Casa dos Representantes. Mas o governador-geral decide intervir e demite esse primeiro-ministro. E há um apelo para a rainha, quer dizer, isto é, para o chefe de Estado, para, digamos, desautorizar o governador-geral. E a rainha confirma a decisão do governador-geral. O que torna, aliás, digamos que até o movimento... fala-se do movimento republicano na Austrália, cresce nesta altura precisamente pela opção política da rainha, portanto, confirmar a demissão do líder, aliás, era o líder do Partido Trabalhista, que nessa altura estava no poder. Portanto, o monarca do Reino Unido não é apenas um chefe de Estado decorativo. Hoje é verdade, o primeiro-ministro é o político que pode contar com uma maioria parlamentar, viu-se isso este verão no caso de Boris Johnson. Não lhe basta ter sido eleito líder do Partido Conservador, que era maioritário no Parlamento, não lhe bastou ter vencido uma eleição, precisava da confiança dos deputados no Parlamento e, por isso, acabou por perder a liderança quer do governo, quer do Partido Conservador. Ora, da mesma maneira que isso não quer dizer que as eleições sejam irrelevantes, a nomeação da rainha também não é apenas uma mera formalidade. Isto é, a rainha faz parte de um ritual, uma cerimónia da política, é ela que confirma, que nomeia, que, por sua vez, faz parte do curso normal, do funcionamento normal das instituições. A rainha podia, se quisesse, causar uma crise constitucional, por exemplo, recusando-se a nomear um primeiro-ministro.
Isto seria uma crise constitucional, quer dizer, porque é uma prerrogativa da rainha nomear o primeiro-ministro. Ou seja, ela faz parte dos checks and balances, não é uma coisa à parte. Tal como se recusasse a ler o discurso da coroa, que é o discurso que é todos os anos a rainha lê no Parlamento e que é escrito pelo primeiro-ministro, mas imagino que ela se recusava a ler o discurso do governo, é dizer o que é que o governo vai fazer no Parlamento, o que é que fez e o que é que vai fazer no Parlamento seguinte, porque o governo é o governo da rainha, quer dizer, o Reino Unido é uma monarquia constitucional e, portanto, tem um poder legislativo, que é o poder do Parlamento, e depois um poder executivo que é ainda em nome da rainha, quer dizer, faz-se em nome da rainha, embora hoje em dia o primeiro-ministro dependa da confiança do Parlamento para continuar nas suas funções, mas também mantém-se a estrutura que vem do tempo em que dependia da confiança também da rainha e na prática depende ainda da confiança da rainha, no sentido em que a rainha pode dizer não, este senhor eu não nomeio. Tenham paciência, mas este senhor eu não aceito nomear. Ora bem, esta crise, quer dizer, a crise que a rainha podia causar era uma crise mais grave do que aquela que poderia causar um Presidente da República, porque o Presidente da República, num regime parlamentar, pode demitir-se, eleger-se outro Presidente da República, pode ser substituído, portanto, mas um rei não, a não ser que se mudasse de regime. Ora, o Reino Unido depende do monarca. Aquilo é um Reino Unido. É uma identidade política composta de 4 nações, ingleses, escoceses, galeses e irlandeses, da Irlanda do Norte, e o que os une não é serem uma mesma nação, são 4 nações. É terem o mesmo rei. É terem o mesmo rei. E as instituições associadas ao poder do rei, como aliás até o próprio Parlamento, que é onde o rei exerce tradicionalmente o seu poder. Portanto, sem o rei não há Reino Unido. Se amanhã o Reino Unido se tornasse uma república, tornar-se-ia 4 repúblicas pelo menos, porque era muito, muito duvidoso que se mantivesse como uma república unida. Isto é, muito provavelmente haveria 4 repúblicas. O que quer dizer que os políticos tiveram sempre isso presente, desde 1952, como tinham tido antes. Isto é, quando lhe propõem um primeiro-ministro ou um discurso para a rainha ler, quer dizer, têm a noção de que a rainha faz parte, que é preciso ter a rainha como parte daquele ritual, daquele curso normal, do funcionamento normal das instituições. Portanto, a rainha, sem ser de facto o chefe do governo, já não é, enfim, já não dirige a política do governo, como em tempos, enfim, uns séculos antes, não é uma quantidade, nunca foi uma quantidade irrelevante. Até porque o poder não é apenas o poder de mandar, quer dizer, não é o poder o poder governamental de fazer despesa, decidir políticas públicas, nomear cargos. Há também esta dimensão simbólica a que de facto a rainha correspondia e que está em Inglaterra muito concentrado na rainha, e onde a rainha representava alguma coisa muito clara, porque podia dizer, mas ela não representava nada. Nós, por exemplo, não sabemos quais eram as opiniões políticas dela, se isto era mais trabalhista ou se era mais conservadora, não se sabe exatamente. Ela aí cultivou uma imparcialidade que era característica do monarca constitucional. Isto é, de não, entre a luta dos partidos, não, entre os partidos, na sua concorrência, não manifestar preferência por um ou por outro. Mas a rainha não é, digamos, alguém que não representa depois mais nada a não ser isto é, não é a torre, não é um monumento, quer dizer, não é um edifício. Além de ser uma pessoa, um ser vivo, tem opiniões, quer dizer, tem opções. Por exemplo, a opção protocolar. Ela é alguém que quer manter este regular funcionamento. Viu-se isso até com custos para ela em 1997, quando a princesa Diana morreu num acidente. A Inglaterra, a opinião, enfim, as pessoas ficaram todas muito comovidas com aquele facto e toda a gente quis que o Palácio, a Casa Real, manifestasse a sua dor de uma maneira pública, e uma das maneiras que quiseram foi que, por exemplo, que a bandeira que está hasteada no Palácio de Buckingham, quando a rainha está na residência, fosse colocada a meia haste. Ora bem, a rainha aparentemente ter-se-á oposto a isso. Porquê? Primeiro porque não estava no Palácio de Buckingham. E a bandeira só é hasteada no Palácio de Buckingham quando a rainha está, quando o rei ou a rainha estão no Palácio de Buckingham. E segundo, o pavilhão, isto é, aquela bandeira nunca desce, mesmo para a morte de um rei. Isto é, quando o pai dela morreu, a bandeira não ficou a meia haste. Portanto, ela é o oposto, quer dizer, ela quis manter
esta tradição, estas quer dizer, aquilo que é um aspecto formal, mas que é os rituais do Estado, as grandes tradições. E com custos para ela, porque as pessoas levaram muito a mal isso, quer dizer, ela não pareceu que estava fria, que não queria manifestar essa sua enfim, não queria ceder digamos, àquele ambiente emocional e de manifestação de sentimentos, sentimental, que de repente se tinha criado no Reino Unido com a morte da princesa Diana. E depois a rainha também fez sempre uma outra coisa. A rainha, além de chefe de Estado, é também chefe da Igreja da Inglaterra. Como defensora da fé, que é um título, eu acho que vem do Papa, e depois os reis da Inglaterra mantiveram, mesmo depois de romperem com a Igreja Católica Romana. E aí a rainha deu sempre testemunho da sua fé cristã. Por exemplo, nas mensagens de Natal, em que ela falava muito claramente, era uma mensagem muito forte, uma mensagem como cristã. Isto remetia para um anterior fundamento das sociedades políticas europeias, que era o cristianismo. Isto eram sociedades cristãs, eram monarquias cristãs, não é apenas porque a maioria da população era cristã, mas porque o Estado, enfim, no caso da Inglaterra, há uma religião de Estado. Não há uma separação entre a Igreja e o Estado, é uma religião de Estado. E ela assumia isso muito claramente, essa opção cristã. Não havia neutralidade. Não havia aí neutralidade nem espaço em branco. Ela assumia isso. E, portanto, eu acho que para compreender a estima que vem desde 1952 até 2022, durante 70 anos, portanto, não era porque ela não fizesse mal a ninguém, não era porque ela fosse uma senhora idosa, porque em 1952 era uma rapariga muito jovem, com 20 e poucos anos, que foi mãe, aliás, enquanto foi rainha, teve mais 2 filhos, enquanto foi rainha. Não é porque ela não tivesse poder nenhum e não tivesse influência nenhuma e não tivesse opiniões nenhumas e fosse uma espécie e ninguém sabia o que é que ela pensava. Não, sabia-se o que ela pensava nestas grandes opções fundamentais de manter os rituais e as tradições, de defender a fé cristã. Portanto, ela era muito claramente a posição dela era muito claro. Também não acho que seja apenas porque ela fosse uma monarca que mostrou sempre muito consciente do seu dever público e que pôs sempre esse dever, até sob a forma, por exemplo, da família, acima das suas conveniências pessoais. Isso é verdade, ela pôs sempre esse sentido de serviço. Agora, eu acho que a estima pela rainha era algo que convinha a toda a classe política britânica e até a toda a sociedade britânica e até uma parte do mundo fora do Reino Unido. E não me estou a referir apenas aos Estados da Commonwealth. Isto é, o que eu estou a dizer é que o Estatuto da Rainha é obra de Isabel II, é obra da tradição, isto é, daquilo que vem da tradição, mas é também de muita gente que ao longo daqueles 70 anos percebeu a importância da monarquia e da rainha e da necessidade dela ser uma pessoa estimável e de respeitar e de estimar. Num tempo de grandes mudanças, e estes 70 anos foram talvez um dos períodos de maiores mudanças da história da humanidade. Isto é, em muitos países do mundo, da transição de sociedades rurais que existiam já há séculos, há milénios, para sociedades industriais e sociedades urbanas. Na Europa e no resto do mundo. Portanto, é o maior período de mudança da história da humanidade. É o período de grandes transformações. Transformações permitidas ou provocadas pelos políticos. A rainha, ela representa esta continuidade. Isto é, uma ligação com o passado, com momentos muito importantes do passado em termos de identidade. Por exemplo, no caso da Inglaterra, a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma figura que está associada à Segunda Guerra Mundial. Ela é aquela menina que apareceu na varanda do Palácio de Buckingham ao lado de Churchill. Sim. No fim da Segunda Guerra Mundial. Era a menina que tinha feito transmissões, fez serviço militar, fez programas radiofónicos durante a Segunda Guerra Mundial para as crianças, com 14 anos. Em 1940 foi a primeira vez que ela fez um programa na rádio. Tinha 14 anos, que era uma espécie de mensagem para as crianças do mundo. Portanto, numa Inglaterra em guerra, ela falou da sua experiência de estar em guerra. Portanto,
quando tudo está a mudar, ter alguém que represente esta continuidade, é óbvio que isso foi importante, não só para os políticos, mas também para toda a sociedade. Uma sociedade que está completamente em mudança, manter ali uma referência, um símbolo vivo, um elo vivo com o passado. Depois, num tempo de individualismo, num tempo até podíamos dizer de egoísmo, ter alguém que represente este sentido do dever, este apagamento da pessoa, do indivíduo, em função de algo que é maior do que nós próprios. Isto é, numa época em que toda a gente está preocupada com a sua felicidade, com a sua felicidade em termos individuais e com a sua realização pessoal, etc. Ter alguém que se realiza através do cumprimento, através do seu de viver a responsabilidade, exatamente, da comunhão no destino com os outros. Quer dizer, isso também é muito importante. E depois também num tempo, também é interessante no caso, por exemplo, do Reino Unido, num tempo de aumento da diversidade e da pluralidade, que é o resultado também das grandes mudanças. Um dos aspectos, por exemplo, é a migração daquelas populações que faziam parte do Império Britânico e que de repente começam a emigrar para o Reino Unido, onde vão trabalhar, onde se vão estabelecer. E não é fácil haver símbolos com os quais se possam identificar estas populações que estão a chegar da África, que estão a chegar das Caraíbas, que estão a chegar da Ásia e que estão a estabelecer no Reino Unido. Mas eles têm um elemento. Esse elemento é precisamente a rainha, que já era a rainha deles quando eles ainda viviam naqueles outros países. E, portanto, a monarquia e a rainha servem também de uma maneira muito interessante como um elemento de inclusão dessas populações. Certo. E há uma relação até muito íntima. Elas têm uma grande relação com essas populações, com essas novas comunidades britânicas, que depois se estabelecem e que tinham sido comunidades antes de Commonwealth e que já tinham sido súbitos de Sua Majestade, como vem a ser. Muita gente tem só a ideia dela já muito velhinha, não é? Mas ela viajou imenso ao longo da vida. Sim, ela começou logo nos anos 50, já tinha começado ainda quando era princesa, a viajar. Ela faz, nos anos 50, uma viagem de 7 meses pela Commonwealth, quer dizer, por todos os países que faziam parte do Império Britânico e depois da Comunidade Britânica, faz uma visita e nessa altura, salvo erro, ela é chefe de Estado de cerca de 30 países, quer dizer, agora é que penso que são 14, quer dizer, mas eram 30 países, quer dizer, ainda a África do Sul, ela é chefe de Estado da África do Sul, da Jamaica, etc., que agora, entretanto, depois se tornaram repúblicas. Nós percebemos a importância disso quando vemos, por exemplo... E há alguns países que, aliás, ameaçam, ou pelo menos colocam a hipótese cega de sair da Commonwealth e que estavam à espera precisamente da morte da rainha porque diziam que não fariam enquanto a rainha... Aliás, a importância deste género de símbolo e o poder que este género de símbolo tem não é apenas uma coisa decorativa. Nós vemos quando nas repúblicas os presidentes tentam tornar-se, entre aspas, monárquicos, como depois se diz, como representar uma certa ideia do país, como dizia o presidente Mitterrand em França na década de 1980. Ele representava uma certa ideia da França. Quer dizer, isto é, esta tentativa de fazer do Presidente da República também esta figura de unidade e de continuidade nas instituições. Portanto, o próprio Presidente americano teve sempre uma dimensão especialmente monárquica. Pelo menos até aos últimos presidentes houve sempre essa dimensão, isto é, do próprio presidente representar alguma coisa, isto é, o comandante em chefe, o chefe de Estado, a família, era a República, toda a lógica familiar. E a República precisa de ser encarnada, precisa de ser representada, e é os presidentes que encarnam isto. Portanto, sim, estamos a falar de um símbolo, mas de um símbolo que, por ser símbolo, um símbolo necessário, tem poder. Portanto, a rainha não foi estimada simplesmente porque não tinha importância. A rainha foi estimada porque a estima pela rainha tinha importância, isto é, era fundamental. E, portanto, é por isso que eu creio que entre 1952 e 2022 é estimada, sem, obviamente, diminuir o contributo pessoal dela, que é um contributo de enorme elegância, enorme descrição, enorme espírito de disciplina, de devoção pela causa comum, de capacidade e até de bom humor que ela tem, quer dizer, também, e que também é importante. Portanto, há uma série de qualidades pessoais que são extraordinariamente importantes, mas ela representa uma função que era importante. Isto é, portanto, tinha um poder, e é esse poder que a fazia estimável, não era a falta de poder, era o poder.
Muito bem, e assim termina esta Resta é História. Enfim, 2 pessoas que acabaram de morrer, mas foi um programa bastante vivo. Mas nós estamos vivos. Nós estamos vivos e a contar as suas histórias. Até para a semana.